Bom, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião. Então, hoje iniciamos a nona reunião, né? Temos mais duas aí, semana que vem, uma daqui a 15 dias, aí encerramos essa jornada. Depois eu vou postar lá no grupo uma tabela para vocês escreverem lá, né? Quando vocês vão apresentar. Então, tem semana que vem, metade da reunião, né, para apresentar, e daí na última reunião, daqui a 15 dias, aí é praticamente a reunião toda, né? Na semana que vem, se tiver mais gente, a gente pode até esticar um pouco mais da prioridade para as apresentações. Como eu falei para vocês, não que a apresentação seja obrigatória, né? Mas é que assim, é o mais importante, né? Aqui do grupo de estudos, compartilhar, contar como foi, e ela vale 10 pontos lá na, na nota, né? Então, é importante participar, mesmo que não foi como vocês esperavam, enfim, né? Depois tem uns slides lá no final eu acho que eu já falei sobre isso no ano passado, né? Tem uns slides lá no final do relato que é para vocês nortearem a minha apresentação, mas não obrigatoriamente que seja tenha que usar aqueles slides, né? Então tá bom. A professora Crislene, a gremista aí. Ontem eu me confundi, eu achei que ela era daquela turma. Eu chamei a professora Crislene, quando que tá o jogo do Grêmio? Agora eu vi que ela é dessa turma, eu me confundi. Mas nem vamos falar do jogo, né? Esquece. Deu ruim ontem, né, professor? De novo. Não é. Nos pênaltis não temos muita sorte. Então, aí sobre os diários, né, que eu acho que vocês estavam falando ali, o prazo era até. Mas aqui todo mundo entregou, olha só que turma exemplar, todo mundo entregou no prazo, assim, eu acho que um dia depois, mas tem dois existentes nessa turma, só esses dois que não entregaram, né, o restante, todos entregaram, então de parabéns, e nem precisa pedir para mandar ainda, se não mandou, né, porque todo mundo enviou. Então tá beleza. Eu já corrigi lá, né? Aí eu enviei a nota e tal. E aí o relato é até dia 30, tá? Depois a gente fala mais sobre o relato, se alguém tem alguma dúvida. Eu não sei, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa do relato, da implementação? Se pode ser assim, se pode ser. Essa semana, né? Tem a prova Paraná, então. Essa semana, hoje e amanhã, né? Em sexta para implementar, enfim. Então, hoje vai ser a reunião é sobre integração curricular, né, sobre fazer atividades interdisciplinares, né, que é a integração curricular. Aí precisam aí planejar uma aula também aí relacionando geopolítica e linguagens e suas tecnologias, tá? Depois nos subgrupos. Alguma dúvida? Tudo certo? Eu tenho que enviar o link lá para vocês conferir lá se o certificado da primeira jornada está em dia, né? Professora Hilda e professora Janice, por acaso vocês não têm esse link fácil? Aquele link lá para eles olhar, para os cursistas olharem lá os certificados. Aquele link vai direcionar para a página do Dia a Dia Educação, né? Mas eu Vou procurar aqui. só se estiver fácil. É que eu formatei meu WhatsApp ali e perdi os grupos comigo mesmo, perdi as informações. Professora Juliana? Não, só lá do relato, aquela parte das boas práticas, acho que você falou, esqueci. Precisa fazer necessariamente ou não é obrigatório? Os últimos slides lá depois Isso. Não, Aham. não, aquilo não é obrigatório, é para vocês planejarem a apresentação. Depois lá dos resultados, da reflexão, né? Tem 2 slides lá. Aham. Só para quem quiser usar aquele, é para focar, lá diz para focar nos resultados, né? Das apresentações. Ah, tá. Não é para, assim, claro, para ter disponível para se você quiser usar. Só se. Só se quiser usar, né? Tal. Entendi. Porque vai daí uns 5 minutos cada cursista para apresentar e aí, deixa eu ver, aqui nessa turma não tem muitos desistentes, né? Bom, mas alguns falam mais, outros falam menos, né? Então, uns 5 minutos eu acho que é suficiente. Mas se depois a gente vê no dia, se talvez estica o tempo. Eu vou compartilhar aqui.
Então, hoje é a reunião em 9, do dia 19 ao dia 23, né? Tem ali as inscrições para a próxima jornada vão ser a partir do dia 12, se não me engano, mas aí a gente vai, depois a gente divulga para vocês melhor nas próximas reuniões, tá? Aqui, então, o lembrete de sempre, né, para ficar com as câmeras abertas, para a reunião se tornar mais viva, mais interativa, porque está no manual do cursista também, né, para validar a presença. O nosso cronograma aqui, então, hoje é a reunião 9, depois a reunião 10, aí tem tem um tempo da reunião para falar sobre estratégias de avaliações da produção pedagógica e depois a metade da reunião para as apresentações. E aí depois tem lá uma reunião sobre... a última é praticamente só para apresentações. Boa noite, Sra. Ivone. Então, hoje temos 10 minutos aí para objetivos e habilidades de integração, né, e o acolhimento. Nossa experiência, 5 minutos. Fundamentando a prática, 20. O em ação, 40. E síntese da reunião, aí, 10 minutos. Então, os objetivos de hoje. Compreender o conceito de integração curricular. Boa noite, professora Jussiane. Conhecer a proposta de integração curricular que está no caderno da trilha de geopolítica do segundo trimestre. Planejar uma atividade de integração curricular, que é o que vocês vão fazer nos pequenos grupos. Então, aqui. Professor, nessa reunião abordaremos a seguinte habilidade de integração da área de linguagens e suas tecnologias. Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e os estilos e os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-se no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequadas à investigação científica. Aí tem uma questão aqui, né? Vocês conseguiram fazer alguma atividade aí de integração curricular, né, que a gente chama aí de interdisciplinar, de geopolítica? Conseguiram fazer com outra esse ano? Aí com outra área, com outro itinerário? Alguém conseguiu? Não? Eu não estou dizendo a implementação, assim, né? Durante esse ano, aqui o acolhimento. Então, aqui a gente vai reforçar aí a questão dos trabalhos em conjuntos, né? Que eles dão mais qualidade, enfim, em qualquer aspecto, né? Então, ali, cursistas, quais frases e ditados populares utilizamos para falar sobre parceria e integração? Vocês podem falar no microfone ou escrever no chat. Então, tem essas frases populares aí que falam sobre parceria, né, integração. Ali, ó, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A união faz a força, juntos somos mais fortes. Alguém lembra de alguma outra frase nesse sentido de a união faz a força aí? Uma andorinha só não faz verão. Essa também é uma usada, né? Sim. Mais alguma, pessoal? Eu queria falar ali que você perguntou se alguém fez um trabalho interdisciplinar, né? Nessa implementação que eu fui fazer, conversando lá, eu envolvi meio mundo, porque eu senti muita dificuldade para fazer o joguinho. E numa conversa lá com uma colega, eu percebi que ela, a educação financeira, ela estava dando aula sobre commodities em educação financeira. E aí a gente fez uma parceria e eu acabei implementando o joguinho que eu fiz sobre as commodities lá, que era um perfil, né? Nas aulas também de geografia e educação financeira. No segundo ano, daí acabei fazendo o joguinho em parceria com ela daí também. Bacana, né? Aí fazer com outras áreas, né? Traz outras, agrega, né? Outros aspectos também. Legal. Depois a gente vai falar mais um pouco disso, né? Vendo no geral se tem mais alguém que fez, mesmo que não seja na geopolítica. Pessoal, mais algum ditado aí que vocês lembram? Eu achei um legal aqui, professor. O talento vence jogo. O talento vence jogos. Mas só o trabalho em equipe ganha campeonato. Achei legal. Bacana também. Mais filosófico esse. Ó. Pessoal, mais alguém?
Lembra? Falar em filosófico, trabalhadores de todo mundo, univos. Do Marx, né? Essa é famosa também. É boa também. Agora você falou, né? Falando de Marx, eu dava aula na Escola do Movimento, MST, aí eles tinham umas místicas, né? Aí eu lembrei de uma que eu acho que vocês já viram, né? Que vai lá duas pessoas, né? E aí um exerce lá o papel de ser o patrão, o chefe, o superior, né? E vai alguém negociar. Aí se alguém vai com uma varinha, né? Aí o patrão pega e quebra a varinha, uma varinha de madeira. Aí vai duas pessoas, o patrão pega e quebra, o superior, né? E assim vai indo, até a quinta varinha ele consegue quebrar, né? Aí depois já vai mais pessoas, né? Cada pessoa com uma varinha, ele tenta quebrar as 10 varinhas lá no joelho, enfim, não consegue, né? Aí no sentido da união faz a força, né? Então, uma mística aí para né, que também enfatiza nesse sentido. No movimento, na proposta do movimento lá, né? A escola é do Estado, né? Até tinha a professora Danila, mas ela acabou desistindo, que dá aula lá aqui do grupo. Eles tinham algumas escola, né, com a proposta do movimento, mas do Estado, eles tinham algumas atividades interdisciplinares interessantes. Tinha núcleo setorial, né, onde uma vez por semana, tinha lá o grupo que era da embelezamento, por exemplo, que cuidava lá da escola, limpava, plantava flores, enfim. Aí era na verdade, interclasse, né? Eram os alunos de várias turmas ali, né? Do sexto ao oitavo, do primeiro ao terceiro, e os professores, né, também, né? Aí a gente tinha um grupo que fazia parte disso. Outro grupo era da agricultura, aí cuidava da horta. Outro grupo era da cultura, ia trabalhar aspectos culturais, enfim, né? E assim, eu sempre ficava no grupo da agricultura, né? Porque eu pensava, os alunos aqui são do campo, né? Mas não era fácil fazer eles trabalhar, porque mesmo sendo do campo, eles reclamavam do sol e tal. Às vezes a gente tinha que ir na frente trabalhar lá para eles trabalharem, não era fácil, mas é interessante. Também fazia o reagrupamento, por exemplo, a interpretação é um ponto aí negativo, vão ter que melhorar. Aí juntava lá, por exemplo, o sexto e o sétimo, né? Trabalhava lá 3 dias, cada professor, né? Ali em conjunto com o professor, né? Elaborava alguma atividade voltada para a área de humanas e tal, né? Mas eram turmas pequenas, né? Então era tranquilo para fazer, né? 12, 15 alunos cada turma. Então é interessante. Aqui. A Base Nacional Comum Curricular define os conceitos, competências e habilidades que os estudantes devem adquirir na educação básica. Uma integração curricular alinhada à BNCC propõe uma abordagem pedagógica que conecta diferentes componentes curriculares, promovendo uma aprendizagem mais contextualizada e significativa. Cursista, você já desempenhou um trabalho integrado com outras áreas? Então aqui pode ser além da geopolítica, né? Eu acho que todo mundo já fez alguma coisa aqui com outra disciplina, com outro componente, né? Quem gostaria de falar aqui? Citar, dar algum exemplo, né? Que dá algumas ideias para a gente fazer também, né? Para os colegas. Tem lá da semana da consciência afro, né? E da cultura indígena, que eu acho que assim, né, que todas as escolas fazem. O que mais, gente, que vocês fizeram? Já fizeram? Nenhuma? Com certeza já fizeram, né? Vocês não estão lembrando. Às vezes a gente até esquece, né? Sim. Agora, há poucos dias atrás, as professoras de oratória português, não lembro, eu não sei até, com várias divisões aí que tem agora, né, de português, elas fizeram um trabalho com os alunos e chamaram os outros professores e até profissionais de fora para interagir, fazer palestras, sobre os ODS, né? Então coube bem que eu já tinha trabalhado com alguns, né? Eu tinha trabalhado com o terceiro, agora ela fez com o segundo, né? E aí ela foi interessante também, né? Essa troca ali. Sim, o professor já tinha trabalhado com os ODS, né? Dá para somar. Pessoal, mais alguém? Eu trabalhei artes, né? Artes visuais em conjunto com a história, né? A gente fez um trabalho voltado para isso, porque nós tínhamos também alguns alunos com deficiência visual na escola. Aí trabalhamos também o Braille, né? Para os alunos interagir, tentar se colocar no lugar ali do aluno, a dificuldade que
para você aprender. Pegamos o contexto histórico da arte, como que a criança ali, ela conseguiria sentir a arte, né, ao toque, falando em estátuas, no caso, né? E também pegamos os alunos para eles explicar para os outros como que eles enxergavam, falando para aquele aluno que tinha deficiência visual, né? E em contrapartida, esse aluno que tinha a deficiência visual, ele falaria, né, para o aluno qual era o sentimento que ele tinha através da fala do colega. Então, foi um projeto bem legal que a gente fez, né? Isso em São Paulo. Ah, entendi. Ah, bacana. Integrado, né, com outras áreas. Tá lembrando de um agora aqui? Pode falar, professora Ana. Eu também trabalhei, né, nas trilhas do trimestre passado, atividades que a gente fez. Eu estou sem câmera também, tá, gente? Aí, as trilhas que eu trabalhei a semana do trimestre passado, sobre as ODS, eu trabalhei junto com o professor de informática, onde os meus alunos, eles criaram um site, né, falando que eles escolheram a ODS das águas do mar lá, e foi bem bacana, assim, o trabalho que eles fizeram, o site que eles fizeram. A escola até mandou para o núcleo, eles ganharam uma premiação, assim, foi bem bacana. Ah, legal também, né? É outra atividade, ter prêmio. Então, eu estava lembrando de uma aqui que eu fiz com o professor de arte também. É uma atividade que dá trabalho e dá sujeira, que é para trabalhar os solos, né? No 6º ano, você pede, no caso, meus alunos são do campo, né? Eles trazem uma amostra de solo, 2, né? E aí você transforma em tinta, você pega o solo, esfarela, seca bem, e aí vai misturando água e cola, né? E vira uma tinta. Aí a professora de arte fez alguns desenhos, né, ligado lá, que ela estava trabalhando, e eles pintaram, né? Aí fica aquela cor do solo, né, nas pinturas. Aí você compara lá com os conceitos, com as cores, e também para demonstrar a variedade de solos, né? Tem alunos lá com uma propriedade pequena que trouxeram 3 amostras com cores bem diferentes. Então é interessante, mas dá uma sujeira. Lá eu vou fazer no pavilhão, fora da comunidade lá, enfim, e aí 6º ano, né, eles começam a jogar um no outro, aí já vira. Mas é interessante. Uma outra atividade simples também a professora eu acho que eu já falei essa, a professora de língua portuguesa estava trabalhando cartas, sobre cartas e tal, daí eu pedi para os alunos lá do 9º ano pesquisarem um país da Europa, e aí eles pesquisaram como se estivesse viajando por esse país, né, escrevendo uma carta para alguém, enfim, contando a culinária, aí usaram o Google Earth, né, olhavam algumas cidades turísticas, enfim, foi bacana. Professor Erickson. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, professor. Eu trabalhei ano retrasado, que tinha horta com a professora de ciências. Os alunos faziam pesquisa de plantas medicinais e a gente fazia as mudinhas. Então, é uma atividade bem interessante que a gente apresentou na semana cultural, né? Distribuía as mudinhas, a gente fazia de hortelã, alecrim, manjericão, né? Então, bastante tempero e chá sai bastante, é bem interessante. Sim, né? Essas atividades que envolvem plantas, horta, enfim, né? Dá para ali trabalhar todas as áreas, né? Interessante. Pessoal, mais alguém? Não é isso? Assim, qual a dificuldade que vocês acham de fazer essas atividades de integração curricular? Planejar? O que vocês acham assim que impede? Pode falar, professor. Davi ou David, professor? David. David, beleza. Cara, eu acho que é unânime até isso, é o tempo. Precisa de tempo. Hoje o professor ele não tem tempo para trabalhar. Pega aí um professor que está com 40 aí, com carga completa aí você quer fazer assim, eu acho que todos os professores eles têm várias ideias maravilhosas, né? Mas como que a gente vai otimizar o tempo com as aulas? Aí é a V1, aí é a V2, é a recuperação, aí é a pedagoga no pé. E assim, ela está fazendo o trabalho dela, não estou nem reclamando do papel do pedagogo, né? Que eu acho que é importantíssimo. A questão é o tempo, não tem como a gente otimizar o tempo para fazer tantas coisas.
Aí o professor ele tem a vida particular dele, às vezes ele está fazendo um curso, às vezes está fazendo outra faculdade, uma pós, e a gente passa muito tempo. É uma coisa que eu debato muito com meus colegas, que eu sou militante também, né? Então eu trago muito essa abordagem, porque para mim o professor ali, ele tinha que trabalhar 3 vezes na semana ali, o resto se dedicar para tempo de trabalho, tempo de planejamento, porque aí você consegue trabalhar todas as áreas, fazer esse trabalho interdisciplinar, que é super importante também. Então, eu acho que o tempo é uma das primeiras coisas aí que dificulta bastante. É uma questão, porque quando tem tempo, a gente não tem tempo para sentar, né, conversar com os colegas, enfim, aí tem a semana pedagógica, né, que agora são 2 dias, e às vezes, né, é tentado colocar lá as horas de atividades, né, a professora de História e Geografia, das humanas, por exemplo, mas é difícil, né, conciliar o horário, e mesmo que consiga, aí chega lá, tem prova para corrigir, enfim, né, então não é fácil. Professora Juliana? Eu estou fazendo com o da Feira de Ciências, mas eu percebo que é mais fácil essa conversa com os professores, essa relação, essa troca com os professores do ensino fundamental. Então, com 6º, 7º ano, parece que funciona melhor. No médio, eu achei mais difícil. Primeiro que tem professor que não está no mesmo nível que eu, que poderia trabalhar, né? E eu acho que a maioria dos professores, eles têm uma dificuldade de ceder, assim, quando faz esses trabalhos coletivos. Pelo menos na minha escola, eu percebi isso. Que, eu quero fazer, mas tem que ser do meu jeito, sabe assim? Eu vou fazer, mas, sabe? Tipo, puxando para a disciplina e decide, assim, sem conversar, sem essa troca, de chegar num meio termo, né? Que fique bom para todo mundo. Então, eu percebi que se não for do jeito que a pessoa quer, então não é com todo professor, porque você tem que ter uma afinidade com o professor para fazer esse tipo de trabalho. Então, com os 6º anos, eu percebo que são sempre os mesmos, quase, que pegam esses anos, eu consigo fazer vários trabalhos em conjunto, e eles respondem melhor também, né, para fazer esses trabalhos. Eles produzem mais. Agora, no médio, eu tenho que fazer lá para de ciência, mas não estou muito otimista, não. Eu, particularmente, não estou gostando, e acho que vai ser mais difícil ainda lidar com os alunos nessa parceria. E fundamental, não. Pois eu fui, assim, e que de outros anos também, fiz vários trabalhos com fundamental. Né, porque cada professor tem um ritmo, né, tem essa resistência também, enfim, né? Até a questão de abrir a sala, às vezes, né, para trabalhar com outro professor, eu percebo que alguns professores, né, não gostam disso, ou né, às vezes o jeito que você conduz a turma, né, é diferente, enfim, tem essa questão também. Né? Professora Elaine? Professor, a minha fala é praticamente a fala da Juliana. Facilidade desse trabalho no ensino fundamental e muita dificuldade no médio. E eu trabalho em 2 escolas. Uma escola é pequena, tem 160 alunos e eu sou pedagoga. Na outra escola é enorme e eu sou professora. Na escola onde eu sou pedagoga, que é uma escola pequena que se transformou em integral esse ano, existe um relacionamento entre os professores que é maravilhoso. E muito trabalho feito em equipe entre os professores, interdisciplinar, muita troca de atividades entre os professores. Eles aproveitam, entendeu? As disciplinas, elas se comunicam, elas conseguem trocar experiência e conseguem trabalhar junto na sala de aula. Não sei se é porque está quase todo mundo o tempo todo na escola, entendeu? Na escola grande, parece que é cada um por si e Deus para todos, entendeu? Entrou na sua sala, fechou a sua porta, dá a sua aula, sai de lá. Às vezes o professor passa pela gente assim, ó, faz de conta que nem vê. Nas escolas maiores, né? E aí tem a troca maior, né? O rodízio. No ensino médio, mais ainda, né? Com filosofia, né? Sociologia, que são menos aulas, aí o rodízio é maior ainda dos professores. Professor Otávio? Então, professora, eu acho assim que é muito difícil conciliar o tempo, no caso, a disponibilidade entre os professores, porque
cada professor já tem uma programação e as horas, atividades não são juntas, né? Então, assim, é muito difícil fazer com um professor que tem mais afinidade. Então, eu acho bastante difícil. Eu, dentro da minha disciplina, sempre procuro auxiliar, mas não, assim, conseguir trabalhar juntos numa determinada turma. Tem essa questão dos cronogramas também, né? Cada um segue, enfim. Professora Ana? Também compactuo pela fala das amigas de ensino médio ser complicado. No entanto, eu comecei esse ano no integral, minhas turmas são pequenas, assim, não sabia de nada, não sei de nada, estou tentando, cada um por si, Deus para todo mundo, e cobrança de plataforma, aí a gente não consegue dar aula, né, porque infelizmente é isso, a nossa vida virou preencher plataforma, e a gente não consegue, na realidade, a gente não consegue dar aula daquele jeito que a gente sempre deu e que a gente gosta, né? Mas, assim, os professores, cada um tem o seu ritmo, tem a sua atividade para fazer, e aí a dificuldade de fazer essas atividades, eu acho que está nisso, mas principalmente na parte que a gente só tem que ficar preenchendo plataforma e quizzes e não sei o quê, e assim por diante. Aí toma mais tempo, né? Professor Erickson? Parece que a professora Ana tirou as palavras da minha boca, assim, porque enquanto a gente vem falar em fazer essa integração, essa abordagem interdisciplinar, né, contextualizada e tudo mais, basicamente a gente tem que estar fazendo esse tipo de atividade entrar em qual período, se a gente não pode transferir modos avaliativos, a gente tem que preencher plataformas, se a gente tem que cobrar dos alunos as diretrizes da Prova Paraná lá, sempre esqueço o nome do como eles cobram lá, assim, e fazer como isso, se isso exige tempo, e detalhe, se você quer a participação efetiva dos alunos, tem que ter um método avaliativo dessa participação, senão eles não estão nem aí, porque boa parte deles faz o que tem que fazer porque eles querem nota. E aí, como é que a gente vai fazer uma integração, né, e uma abordagem, um aprendizado contextualizado, se basicamente eles querem cobrar o preenchimento das plataformas e o cronograma dos professores? Tipo, não bate uma coisa com a outra. Eles querem cobrar um aspecto, mas basicamente esse aspecto é negligenciado pela forma como eles estão planejando as atividades agora. Até mesmo o RCO, né? Hoje está conversando com o professor de História e aí não coincide, né? Eu trabalhei Guerra Fria lá no primeiro trimestre, ele está trabalhando agora, então, né? A gente poderia ter feito algo lá e aí se eu trago para agora, e a Prova Paraná cobrou no primeiro, né? Então, até no RCO poderia ser mais ali, né? Não que seria a solução, mas seria alguma coisa para pensar do RCO, né? Nessas partes. No novo ensino médio, lá na escola, tem uns livros, não sei se vocês receberam também, que tem esse aspecto interdisciplinar, né? Mas são uns livros muito superficiais, né? Aí é complicado. Na teoria é tudo lindo, né? Na prática. Sim. Aqui tem um videozinho que fala um pouco sobre e essa questão, né, de os alunos veem tudo de forma mais compartilhada, né, assim, é difícil fazer esse ver o todo, né? Às vezes você vai lá vai trabalhar escala, você fala, isso parece matemática, o senhor está dando aula de matemática, né? Eu falei, que bom, né, que a gente está conseguindo fazer uma interdisciplinaridade aqui. Vai passar um vídeo mais histórico, alguma coisa, isso é conteúdo de história. Né, eles veem tudo compartilhado, assim, e na geografia também tem essa discussão, né, essa divisão de geografia física e humana, principalmente, né, na universidade. Tem cursos que tem separado, né, o programa eu acho que em Campinas, lá na Unicamp, você tem que ter uma universidade que é separada, né, a área de física e de humana, né, e aí depois cada um vai para sua área, funila ainda mais, né, mas aí na pesquisa é necessário, né, então era sempre um dilema, né, na universidade, essa discussão, como, né, fazer conversar entre as áreas, mas também se você quiser falar de tudo, você não fala de nada, né,
Então, é essa questão. Mas aí na escola, né, um nível mais básico, né, seria possível, né, fazer essa conversa, né, entre as áreas, né, mas aí tem alguns fatores que vocês falaram que precisa ser melhorado, né. Deixa eu passar aqui. Tem um vídeo aqui. Olá, hoje vamos falar sobre a integração curricular. Integração curricular é a conexão entre diferentes disciplinas e áreas do conhecimento no currículo escolar. Ela promove uma aprendizagem significativa e contextualizada, ajudando os alunos a fazerem conexões entre os conteúdos e a desenvolverem habilidades. Essa abordagem facilita a compreensão e aplicação dos conceitos aprendidos, além de estimular o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas, competências essenciais para o século XXI. E aí, professor, vamos trabalhar de forma integrada no currículo e transformar a educação de nossos estudantes. Obrigada. Isso é para reforçar a importância da integração curricular. Seguindo aqui, então, a integração curricular traduz, concretiza o objetivo central da educação, que é promover o desenvolvimento integral dos estudantes em suas dimensões, né? Então, aí o desenvolvimento integral, né? Então, claro que cada um tem mais afinidade, né, para uma área, né? Às vezes os alunos gostam mais de uma disciplina, de um componente, né? Mas, assim, ver o todo, os alunos que gostam mais das exatas, eles questionam, para que filosofia, para que eu quero entender isso, né? Enfim, aí quem é mais das humanas, às vezes, né? Para que essa fórmula, enfim, né? Mas todos são importantes. Agora eu lembrei de um colega lá que fazia curso de administração, né? Aí tinha uma disciplina lá, não lembro qual que era, mas era mais das humanas. Ele estava estudando um livro do Marx, né, sobre o suicídio, e falava, o que isso tem a ver com a minha área, o que vai me contribuir? Então ele ficava indignado, né? Porque ele só via do lado da fazendo administração, né? Eu, quando eu dei aula de geografia aqui no CIEP, no curso de administração também, né, também era difícil, porque eles já vinham, né, escolher essa área porque eles gostavam mais das exatas, enfim, então. Aqui, integração curricular traduz, concretiza o objetivo central da educação. Isso que eu já falei, né? Então, aí ele promove o desenvolvimento intelectual, físico, a ética, a moral, também tem um aspecto simbólico, né, a dimensão simbólica, social, e afetiva. Ciências humanas e sociais aplicadas envolvem o pensamento crítico e formam cidadãos reflexivos e éticos. Os componentes da área articulam conceitos, procedimentos e teorias, contribuindo para o desenvolvimento progressivo do estudante. A integração entre os componentes permite ressignificar saberes, dando sentido à vida e prática associada aos estudantes do ensino médio. As habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas são mobilizadas de forma integrada, valorizando contextos diversos, como histórico, econômico, social, ambiental, cultural e do mundo do trabalho. Então, essa integração é importante. É mesmo dentro da geografia mesmo, eu falei da física e da humana, a gente está trabalhando lá a erosão, né? O que é erosão lá? Né, a água ali em contato com o solo vai levando, né, e vai abrindo ali vai abrindo, né, até se transformar em sulco, acho que chama, né, o nome técnico, né, até se transformar na vossoroca, enfim, né, mas o que provoca aquilo, né, qual que é o fator antrópico daquilo, né, isso é importante, não, então a gente já faz, aí conseguir fazer com outras áreas também, né, seria mais importante ainda. Na turma da tarde, na outra jornada, tinha professora de filosofia, né, ela trazia vários olhares diferentes, né, assim, para dentro da nossa área, né, que ela tinha muitas coisas semelhantes, ela falou que não imaginava que fosse tão parecida, que ia muito de filosofia, né, a gente sabe que a geografia tem uma influência, agora ela falou que ela não tinha essa noção, né, então acho que aquela visão um pouco, às vezes, que tem de geografia mais física, né, mais localização, enfim, então ela... Aqui um exemplo de trabalho, né, que ali fazer uma integração entre a trilha de práticas desportivas, né, e trilha de aprendizagem geopolítica. Práticas desportivas está aí dentro de ciências humanas e suas tecnologias, né. E ali tem um exemplo que eu já vou mostrar para vocês. Já chegamos no Em Ação aqui, nós chegamos um pouco mais cedo, tá, mas tem algumas coisas para depois do Em Ação. Eu vou abrir aqui o material, aí eu já mostro ele aqui direto.
Só um pouquinho que eu deixei fechado aqui para não pesar, porque a internet essa hora oscila bastante. Só um minutinho. Então, esse é o material do Em Ação, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, tem ali a aula 49, 48, 49, 51 e 52. Só um minutinho que a minha garganta não me enroscar. Então, tem ali a aula 48, a 49, a 51 e a 52. Cada grupo vai pegar uma aula, né? O grupo 1 a 48, o 2 a 49, 3 a 50, a 51 e o 4 a 52. Vocês vão planejar uma aula ali de integração curricular, né, interdisciplinar, entre ciências humanas e suas tecnologias e geopolítica, né? Então, aqui tem um exemplo. Então, aqui o tema da aula, né? Debate sobre jogos eletrônicos no Mercosul e na União Europeia. Aqui, né? A área integrar, né? Com qual área vai ser essa relação? Com linguagem e suas tecnologias, especificamente a trilha de práticas esportivas, né? Vocês podem pegar outras trilhas, enfim, outras áreas, né? Mas aqui o exemplo é sobre essa. O encaminhamento metodológico é o debate, tá? Aí tem a introdução e contextualização. Apresentar o universo do esportes e sua crescente relevância global. Em seguida, contextualizar os blocos econômicos, Mercosul e União Europeia, destacando as características e objetivos. Divisão em grupos de pesquisa. Dividir a turma em grupos, atribuindo cada um dos blocos, né? Ou uma perspectiva. Então, dividir a turma em grupo, aí, e cada grupo fica com um bloco, ou outros temas específicos. Um vai pesquisar aí os desenvolvedores, né? Outros os governos, tem apoio em relação a isso, né? Tem política pública em relação a esse tipo de jogos. Os grupos deverão pesquisar sobre a indústria do esportes, né, no bloco atribuído. Então, né? É claro que vão alguns países, né? Se tem políticas públicas, né, relacionadas a esses jogos, se tem impacto econômico, os desafios. E aí, estabelecer um debate em uma espécie de mesa redonda, né, com o moderador. Propor perguntas que estimulem a discussão, como o impacto do esporte, né, na integração regional e os desafios para a criação de uma liga unificada. Né. Avaliação, avaliar a participação e a qualidade dos argumentos. Né, e o debate é reflexivo. E a gente pode trazer também, né, para a geopolítica aqui, para a geografia, a questão da influência desses jogos eletrônicos, né, digitais, na cultura e através da globalização, né? E aí sugerir alguma atividade complementar. Eu vou mostrar aqui, esse é um exemplo, tá, gente? Essa área de trilha de práticas esportivas é um exemplo, tá? Depois vocês podem pensar em outra lá dentro da linguagens e suas tecnologias. Então, cada grupo vai ter esse material aqui. Tá? Esse é do grupo 1, aqui a aula 48, então vai olhar essa aula. Deixa eu abrir aqui uma aula. Essa aula é sobre integração regional e acordos comerciais entre países. Então, olhando para essa aula, né, vai pensar em qual atividade poderia fazer relacionado aí a linguagens e suas tecnologias. Aqui tem o caderno de trilha, tá, de geopolítica, na página 684. Deixa eu ver se dá tempo de eu mostrar aqui. Vamos dar. Na página 684, tem ali alguns materiais. O exemplo que ele traz ali é parecido com esse que eu li ali, tá? É da fazer ligado ao esportes, né? E aí tem alguns materiais ali que, se vocês quiserem usar. Deixa eu subir aqui. 684. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Aqui alguns exemplos de RPG. Enfim. Aqui, né? Aqui tem um exemplo de
Basicamente aquilo que eu li lá, né, mas tem mais links de materiais aqui, né? Mesa redonda, como organizar, né, protagonismo na Ásia, aí relacionar aos games. Então tem alguns vídeos aqui, se alguém quiser pegar algum daqui para pôr como material auxiliar lá, né? Então, mas a gente pode criar, professor? Oi? A gente pode criar, por exemplo, vou dar uma ideia simples aí, falar sobre o futebol em si, né? E falar sobre ou falar, por exemplo, da não participação dos times russos na UEFA, por exemplo, sabe? Sim, que pode. já é um contexto geopolítico também. Sim, ou até nas Olimpíadas também, algo parecido. Sim, pode ser. Vocês vão criar ali, é só um exemplo, né? É só um exemplo. Eu achei que tinha um padrãozinho, se Não, era jogos eletrônicos, alguma coisa assim. Não, é dentro de linguagem e suas tecnologias, né? Esse ali de esportiva, né, da trilha agora não lembro o nome completo, tenho dificuldade para gravar esses nomes. Ali na parte né, mais ligada aos esportes, práticas desportivas, se não me engano, é só um exemplo mesmo. Até sobre o futebol, hoje o professor tem um ali que é sobre a saída do Reino Unido a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Aí ele usou, né, essa trilha aí das práticas esportivas e trabalhou, né, como que foi o impacto para a Premier League, né, que é lá o campeonato da Inglaterra, que hoje é o mais visto, que tem mais dinheiro, né? Os nossos alunos estão, se a gente perguntar para eles sobre futebol, qual que é o time que você torce, né? Os mais novos, é o Manchester City, Arsenal, o melhor jogador é o De Bruyne, né? Então, é por aí mesmo. Até as meninas, elas estão mais interessadas do que antigamente. Isso é legal, porque daí eles trabalham em um contexto que eles se interessam mais, né? Sim, aí chama atenção, né? Mais atenção. E teve impacto, né, ali econômico, enfim, né, na Premier League com a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, aí aqui a parte, não estou compartilhando a guia, aqui, então cada grupo vai ter esse slide aqui como material, o que muda é só a aula ali, está clicando ali na aula 48 vai abrir a aula. E aí esse aqui é para preencher, né, objetivo de estudo, assunto ou tema, né, então está lá na aula o assunto, o tema, a área, o componente no qual vai fazer a integração curricular ali, né, e o encaminhamento metodológico, aí aqui onde vai descrever mais, né? Aqui não está detalhado, mas precisa aparecer como que vai ser avaliado. Então, vocês vão descrever aqui, né? Se vão fazer, né? Como que vai ser essa atividade? Vai ser em grupo, né? Qual que vai ser aí o encaminhamento metodológico, as estratégias e a avaliação. E aqui, link de materiais de estudos, é algum material a mais da aula, tá? Alguém lembrou de algum vídeo interessante? Pode pôr aqui, algum texto, tá? Algum material a mais. E aí, o grupo 2, só muda o link da aula, o grupo 2 vai ter aqui o mesmo material de lá e a aula 49. A trilha de geopolítica está aqui, tá? O link está aqui. A tabela é a mesma, o grupo 3 também muda para a aula 51, mas o restante é o mesmo. Eu vou compartilhar aí no chat para vocês abrirem já esse material. Eu colei ali, tá? Aí, pedi para que vocês abram. Eu vou separar as salas aqui, pegar elas diante. Tem um dia aí que eu brinquei, né? Eu falei assim, eu tinha que fazer isso antes. Aí o professor Alessandro falou, não, tá de boa. Eu falei, não, tá de boa, não. O pessoal depois lá pega no meu pé. E não é que assistiram bem essa aula para. Aí ele falou assim, já que você lembrou lá que era para pegar no teu pé, a gente vai pegar. É melhor separar antes e tal. Mas aqui hoje não tem que. Os grupos são. Não tem que repetir grupo, então é mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ficou um grupo com menos pessoas aqui. Tá. Deixa eu dar uma mudada aqui, porque ficou os mesmos na sala principal de outro dia. Vou mudar um pouco aqui.
Pessoal, então os grupos ficaram assim, tá? Só um pouquinho. Deixar um a mais no grupo principal aqui, que aí... No grupo principal, não, o grupo que vai ficar aqui, né? Pessoal, então aqui no grupo 1, tá? É no grupo que vai ficar aqui na Meet. Ficou a professora Elaine, a professora Janice, Josiane, Otávia e Cirlei, tá? No grupo 2, o professor Alessandro, Cleverson, David, Ivone e Crislane. Grupo 3, a professora Fabiana, Inês, Maria e Patrícia. E o grupo 4, a professora Ana, Erickson, Hilda e Juliana. Pegaram os grupos, gente? Pegar? Certo? Aí lá no slide, né, tem lá o número de cada grupo. Eu já vou passar, tá, nos grupos. Eu vou abrir as salas aqui, eu peço que vocês entrem nas salas. Não precisa fazer cópia, tá? Hoje vamos todos trabalhar no mesmo material. Então, vocês que ficaram aqui no grupo 1, né? Essa aula aqui, aula 48, aí é para pensar ali, né? O objetivo de estudo, o assunto está na aula, né? A área aí vocês pensam, né? Dentro das linguagens, suas tecnologias, o que dá para relacionar. E aí descrever como que seria essa aula, né? Como que seria trabalhado, o encaminhamento, as estratégias, a avaliação. E aí, se tiver alguma sugestão de material de estudo, além da aula do RSO, né? Vocês podem pôr o link ali. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, vocês são o grupo 1, tá? Eu vou lá no outro grupo, depois eu volto. Ok. Sim. Oi? Ah, tá. Oi, Pessoas gente. queridas, quem gostaria de digitar? Compartilha a tela. Eu estou no celular, não consigo. Alguém está no computador? Eu tô, se quiser eu digito. Ai, amiga, obrigada. Olha, vou até compartilhar coraçãozinho. Tô tão cansada, gente, que eu não quero escrever nada nenhum. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Eu já venho aí, tá? Só um pouquinho. Tá bom. Eu não tenho essa turma, então, assim, não tenho esse material, gente. É aula 51, a nossa, né? É 48? 48. Deixa eu botar. Mais 24 horas? Gente, parece que eu entendi que era 48. Deixa eu ver aqui. 48. 48. É só a gente clicar ali naquele azulzinho que já aparece. Integração regional e acordos comerciais entre países. Quem falou que vai compartilhar a tela mesmo? Calma aí, eu vou digitar, mas eu não estou conseguindo achar aqui. Eu vou colocar aqui no chat, prof, de novo. Tá bom? Não, eu estou com ela aberta. Ah, então tá bom. Tá, caderno de trilhas. Tá, objetivo. Link do material de estudo, aquele ali? Isso. Ah, cá, já achei. Abri a aula já. Deixa eu compartilhar. É integração regional e acordos comerciais entre países. Vocês trabalharam essa aula, profs? Olha, eu não tenho ensino médio, tá, gente? Ah, tá. Então aí é mais delicado. Ah, eu passei esse videozinho aqui para eles. Só um pouquinho, pessoal, tô com um probleminha aqui já. Ajudar vocês. Tá, beleza, prof. Eu vou fechar meu áudio aqui, porque tem uns barulhos externos também. Eu vou dando uma lida aqui no material, tá? Tá, eu vou tentar compartilhar.
Está compartilhando com vocês? Sim. Está, prof. Tá. Então, a aula... A minha internet hoje está meio complicada, mas vamos lá. Está compartilhando o slide também? Ali aparece só em ação. Agora sim? Continua da mesma forma. Aparece só a janelinha ali em ação. Tá, mas vocês conseguiram abrir o slide? Sim, é só clicar no azulzinho, no clique aqui, que já abre a aula. Não, mas não, ela está aberta no meu computador. Ela não está compartilhando. Eu só... Consegui. Na verdade, a gente tem que responder ali, né, prof? Aqui. Qual que é o objeto de estudo? Sugestões de atividade para integração curricular. A gente tem que responder aqui... O objeto de estudo, o assunto e tema. Isso. Então, vamos ver aqui. Eu acho que objeto de estudo, não sei, que eu estou lenta. Poderia ser acordos comerciais? Isso. Integração regional, acordos comerciais entre países, está ótimo ali. Objeto de estudo, acordos comerciais entre os países. Olha lá. Tá. Outro item seria a área de integração. Com quem que a gente poderia se integrar para fazer essa... Não poderia ser história? Ou será que não? Trabalhar com outra disciplina junto? Será que no terceiro ano eles têm educação financeira? Educação financeira. Isso, coloca aí, prof. Educação financeira. História, acho que dá também. Matemática também. Isso, matemática. Verdade. Mas eu não sei, daí se a gente não vai ter que explicar, não seria melhor só uma disciplina? Não, ali você só comenta, no caso assim, né? Só comenta dois? Que pode ser interdisciplinar, né? Tá. Com essas áreas ali mais afins. Queria aumentar um pouco essa letra, mas não está dando. Tá. Encaminhamento metodológico. Então, vocês conseguiram abrir o slide? Eu abri meu LCO aqui com a aula. Deixa eu ver. Dá para trabalhar a questão dos blocos econômicos que está falando aqui na... Uhum. Para início de conversa, assista o vídeo, tá? Que tipo de pão... Tá. Depois, lá no outro, essa integração pode ocorrer de diversas formas, desde a criação de zonas de livre comércio até a formação de união aduaneira e mercados comuns, caracterizando os blocos econômicos. Uhum.
Aqui ele até dá um exemplo, né? Por exemplo, em educação financeira, eu já saio da compartilhar. O pão, por exemplo, a farinha importada da Argentina é um exemplo, né? De eles calcular o valor, por exemplo, de quanto custa o preço, né, do pãozinho. A moeda. Uhum. Bem legal. A história, Colegas, né? deixa eu só compartilhar com vocês uma ideia, posso? Pode, deve. Assim, ó, eu estou realizando com outras atividades, outras profs, a gente vai fazer uma revista digital, nós já começamos. Aí juntou espanhol, geopolítica e arte. E aí, o que acontece? São os países da América do Sul. E até então, como eu estava abordando sobre ali o bloco econômico, ali o Mercosul, falei, deixa eu entrar nesse trabalho, eu quero. E aí eu entrei na revista digital. E aí, por exemplo, o espanhol falou da cultura desses países, uma dança, prato típico, arte. A arte está abordando... A arte é a mais envolvida de todas. Locais, tipo, pontos turísticos. E eu, geopolítica, eu vou entrar assim, como que está acontecendo... Eles vão fazer, eu não, né? Eles, ensino médio, 3º ano. Eles vão pesquisar sobre a relação comercial dos países, o histórico de cada país e como é que está a relação comercial, as negociações com os outros países. Então, eu não sei se isso era uma dica, por exemplo, uma atividade, uma metodologia, uma revista digital com outras disciplinas, não sei. Tipo, eu lembrei que nós estamos colocando em prática. Ótima ideia, nossa. E eu acho que é só você editar agora que eu vou escrevendo. Né, professora? Amiga, meu livro de canseira, assim, ó, tá aqui, ó, não consigo. Não fala não, gente, pelo amor de Deus. Essa semana os diretores estavam lá em Foz do Iguaçu. E na escola que eu sou pedagoga, só sou eu de pedagoga de manhã. É um pedagogo e um diretor. Então, eu estou num estresse que vocês não têm noção. Mas, enfim, vamos embora. O medo de acontecer alguma coisa, o diretor não está lá, sabe? Ah, entendi. Claro, é preocupação. preocupação. Acabou, graças a Deus. Então, vamos. A gente tinha colocado a área de integração, educação financeira, matemática e história. Nesse exemplo que você deu, a gente poderia colocar educação financeira, arte, né? E espanhol. Então, tiro matemática e história? É porque, na verdade, assim, vai estudar um pouquinho da matemática ali, a geopolítica, né? Então, a geopolítica é que vai falar como é que está a relação comercial com os outros países. Mas, assim, eu acho que de cálculo, assim, mais porcentagem, acho que a gente não vai trabalhar nada disso, entende? É mais no geral. Porque os dados já vêm pronto, né? Isso. Pronto. E é eles que vão montar essa revista. E aí, no final, em novembro, nós teremos uma feira e eles vão expor esse trabalho. Então, mas eles são fantásticos, são muito boa, eu acho que eles são anormais. E eles, assim, para pesquisar, para vídeos, eles criam vídeos, eles dão vídeos no Canva, ali, organizam, assim, de uma criatividade, eles sabem mexer muito com essas ferramentas digitais, com inteligência artificial, então está saindo trabalho que fazer. Tá, e se a gente cortou? Tá aí o tema, a gente tem que mexer no tema também, então, né? Pro, não estou te ouvindo. Não, amiga, eu estou pensando, não estou falando, amiga, eu estou pensando, peraí. Ai, Jesus, está passando um caminhão que vende galinha aqui agora. O que é isso? Galinha caipira! Meu Deus. Eu te perguntei se a gente mexe no tema, porque a gente tinha colocado acordos comerciais de acordo com o tema da aula, para a gente usar essa ideia.
Deixa eu só achar aqui como é que é o nome do nosso tema. Só um pouquinho. Peraí. Tá. Tá R$20 a galinha caipira, gente. Acabou de passar aqui no caminhão vendendo galinha caipira. Nunca passou isso na minha vida. Mas é abatida ou vivo? Ah, professor, não sei. Passou um carro cheio de galinha. Por R$20 tá barato. Viva, né? Eu acho que por R$20 aqui é 40, 50 uma limpa, né? Deve ser viva. Deus amado. E nem de galinha caipira eu gosto. Mas eu gostei dessa sua ideia, professora, para desenvolver com a molecada. Na verdade, gente, a disciplina não é nem artes, é mídias digitais. E aí, olha só, né? Isso, é ali na arte, né? Aliás, perdão, é arte sim, perdão, é arte. Eu que estou aqui ali errado. Então, olha só, o projeto em sala de aula visa a criação de revistas digitais, utilizando ferramentas digitais para ampliar o aprendizado e prepará-los para diversas áreas futuras. Além de enriquecer o conhecimento individual, o projeto promove a conservação, preservação e valorização da herança cultural dos países, ao explorar temas diversos, né? Que a gente vai explorar desde a cultura deles, né? A questão econômica, que é o que vai fazer, de maneira digital. As revistas digitais não apenas fortalecem habilidades tecnológicas, mas também contribuem para documentar e divulgar aspectos importantes da cultura, conectando o presente com o passado e garantindo sua apreciação pelas futuras gerações. Lindo, né, gente? Está bem descritivo aqui, né? Então, seria eles fazerem uma pesquisa levantando os tipos de cultura, por exemplo, daí alimentação, e transformar isso num comércio, né, a nível que seja conhecido a cultura e a alimentação, por exemplo, deles no mercado mundial, colocar isso no mercado mundial, seria isso? Isso, é isso que eles vão fazer, amiga. Então, é isso que nós temos que pôr ali, ó. E até na introdução e contextualização, né? Ali pode até pesquisar sobre a colonização, a forma de colonização de cada país, né? Também é interessante, né? Tá, então vamos digitar que falta 14 minutos. Ó, e o professor fica aí, está dando uma impressão que a gente tem que apurar, né? Ó. Não, pode ficar tranquilo. Eu estou baixando meus vídeos aqui e tal, mas só que tem que ficar em algum lugar aqui aí. Então, aqui a gente pode começar lá, apresentar as diferentes... Você está falando em encaminhamento metodológico? Isso. Eu coloquei aqui, produção de uma revista digital com a finalidade de explorar temas diversos. Ponto. Tiro isso? Pode deixar, prof. Vamos Sim, não, deixa, claro. Uhum. A professora Leidita. Vai, amiga. Pode falar. Peraí. Só me fala o que você colocou, prof, para mim dar sequência. Produção de uma revista digital com a finalidade de explorar temas diversos. Ponto. Uhum. Apresentar e contextualizar dentro do comércio mundial. Só um pouquinho. Apresentar e contextualizar dentro do comércio mundial. A cultura. A gente vai ser a cultura alimentar? Ou mais alguma coisa? A cultura alimentar? A cultura militar, alimentar, e transformar num comércio, né? Transformar na comercialização, né? Dentro aí do contexto mundial.
valorizando, né, destacando, né, a valorização e as características. Só um pouquinho. Destacando. Bom. As características. Não, você falou outra coisa antes. A valorização. A valorização. E as características. Estou dando uma corrigidinha aqui. Daí ali entra a parte de dividir o grupo, né? Daí como que vocês fizeram lá, prof? Aí dividiram na parte da Olha divisão. só, boa colocação, prof. Daí, porque daí tem que colocar item, como se fosse item 2 dentro dali da contextualização, né? Seguindo. A pesquisa... desculpa, amiga. É que eu estou imperativa. Pode imperativa. Eu quero descansar, eu estou cansada. Na verdade, assim, ó, eu acho que são 5 grupos de alunos. E nós, professores, nós não dividimos. Eles que, por afinidade, escolheram com quem vão fazer. Então, nessa fase agora, é eles que decidiram com quem vão fazer. Então, cada grupo ficou responsável em pesquisar por um país. Então, vamos colocar assim, os alunos irão se organizar em grupos? Isso, se organizarão em grupo e vão se dividir, por exemplo, por exemplo, o prato típico alimentar de uma região, por exemplo, né? E vão pesquisar sobre aquilo. E eles trabalham bastante também com imagens, com vídeos, curiosidades. Eu acho muito bacana isso. Então, uma revista, né? Que eles Eles vão se organizar em grupo, né? E vai ser ofertado, por exemplo, vamos dividir em 4 grupos e vamos escolher 4 pratos alimentares, por exemplo, típico de cada região, um de cada região, por exemplo. Daí cada grupo vai pesquisar sobre aquele prato, né? Aí como que ele é aceito, dá para eles pesquisar, e depois no debate dá para eles estabelecer diferentes pratos típicos. Isso. Uhum. Aí vai puxar, isso, vai puxar o histórico, né? Toda a questão histórica, que eles vão poder estar aliando o contexto histórico dentro de uma propaganda, né? Ó, eu acho que para apresentar, poderíamos deixar aqui, ó. Os alunos se organizarão em grupos e vão pesquisar sobre diferentes pratos típicos de cada região. Como você já conhece o projeto, você não precisamos escrever aqui, você apresenta. O que você acha? Você quem, amiga? O projeto é da... Você é a Janice. Mas, não, eu escolhi a prof. Cirlei, ela falou tão bem, deixa ela. Mas eu nem sei quem que está complementando aí? Eu vou escrevendo, e quem está falando, depois vai falar lá que já está com as ideias na cabeça. Tá, então é o debate ali. Isso. Que segundo... Amiga, Cirlei, é só fazer leitura do slide. Boa, amiga. Ih, tá tudo bem, só leia. Uhum. Sim, ali daí continuando na contextualização. Então, eles vão fazer sua pesquisa, né, prof, e daí vão estabelecer o quê? Um diálogo, uma conversa entre eles, né, para eles estudarem, por exemplo, o custo desse prato alimentar, quanto que vai custar, né, como que vai ser esse trabalho, se ele vai ser bem artesanal, essa alimentação vai ser bem artesanal, para levar o contexto cultural da região. Eles vão estar aí montando isso através de uma conversa, né? Aí eles vão poder pesquisar qual país tem maior afinidade com esse tipo de prato alimentar. Por exemplo, se é um prato mais apimentado. Vocês não podem deixar eu falar. Eu estou amando, mulher. Pode continuar. Irão estabelecer uma conversa entre eles. Tá, porque daí eles vão se reunir, vão discutir sobre o comércio. Como que eles vão inserir esse prato típico
né, lá da região que eles pesquisaram, e como que eles vão jogar isso no mercado internacional? Seria interessante eles pesquisarem os países que, por exemplo, que são mais adeptos a uma comida apimentada, uma comida, sei lá, para eles poderem saber qual vai ser o melhor mercado para eles se inserir. Através no colégio fizeram, então, trouxeram pessoas, imigrantes daqueles países, e eles dividiram o valor, e essa pessoa produziu um prato para mostrar, para degustar, né? Foi bem legal. Isso. E daí tem a parte da avaliação, né? Como que eles serão avaliados dentro dessa contextualização. Daí, acho que a avaliação fica a critério do professor, né? Mas precisamos colocar? Não sei, é que está A no exemplo avaliação do fica a professor. critério ao professor de cada disciplina? Eu acho, né? Cada professor que vai assistir vai ver o que é melhor ali, né? E a participação dos alunos também, né? A avaliação, acho que fica por conta do professor. Porque como eles, esse trabalho, Joyce, foi, eles desenvolveram com mídias lá em artes, é isso? Oi? Eles desenvolveram na parte de mídias em artes? Isso mesmo. Mas ficou muito lindo, gente. Eles vão apresentar, então, como eu disse, para a escola inteira. Vai ter o dia da feira, já até ter escolhido a data, vai ser dia 14 de novembro. Então, eles estão aperfeiçoando, sabe, melhorando. Eu falei, coloca a geopolítica aí. E estão colocando, e eles são muito criativos. E tem que corrigir um áreas lá que não deu tempo. Deixa que eu vou ali para o FIVER, espera aí. Pronto, está corrigido. O professor Luiz, você participa como cursista em qual disciplina? Eu estava com esse Alberto de projeto de vida. Projeto de vida. Não fiz a implementação. O seu trabalho de implementação já está pronto? Olha que exemplo formador. Que raiva, eu também não. Tudo planejado friamente para a última semana. Bingo, eu também. Segunda reunião de Foz do Iguaçu vai ter PDE, né? Inscrição do PDE. Agora, nesses dias. Já? Olha, eu posso fazer agora. Segundo o diretor. Sim. Você é formadora de qual mesmo? Você me falou, mas eu não lembro. Prof. Janice, de qual disciplina? Eu sou de redes. Os recursos educacionais. Digitais. Mas o avançado, o médio, tem vários, né? É o avançado. Avançado. Eu fiz como cursista o médio. O professor Lei, você viu, né? Você foi escolhida para apresentar se a gente for sorteado. Muito bem, obrigada, tá? Eu vou fazer como cursista a professora Janice no próximo, porque deve ser divertido, hein? Vou fazer com ela. Aí o próximo que tiver. Eu acho que eu vou fazer também, porque, professor, essas trilhas me ferrei, pelo amor de Deus. Fui fazer propaganda dela, perdi uma cursista, olha só, me dei mal. Não, mas você vai ser trilhas de novo? Silêncio, para! Então, já que vocês trouxeram notícia quentinha, sai dobra? Sim, diz que tem um número para sair lá, 1000, eu acho, alguma coisa assim. Só não tem os critérios ainda. E principalmente questão de aposentadoria depois, né? Tem que analisar bem se compensa ou não. Tem umas coisas entre linhas ali, bem... Tem que tomar muito cuidado, senão, lá, na hora da aposentadoria... Mas isso é o dobra, nem é tanto problema. O problema é a unificação. E não vai ter unificação. Não. Professor, você vai continuar com trilhas? Eu não sei. Se eles renovar o contrato, sim. Agora, se tiver uma outra seleção, aí eu vou tentar pegar geografia novamente. Eu peguei geopolítica mais por causa do horário, porque foi engraçado. No ano passado, retrasado, fiquei em 14º.
é os últimos na geografia. E aí eu pensei nos horários que seria bom, mas você não vai sobrar. E nem que aqueles horários ninguém pegou. E aí esse ano eu fiquei em quarto, quinto, eu pensei, vai ser tranquilo. Aí todo mundo escolheu os horários que eu podia. Aí chegou na hora de geografia, né? Eu sempre queria a geografia. Aí eu para conhecer, enfim. Mas, aí vamos ver. A gente não sabe se vai ter uma nova seleção para formador, se vão renovar o contrato. Se renovar, eu continuo com trilha, senão tentar pegar geografia. Porque você vai mudar, prof? Não está gostando muito das trilhas? Não, professor, não é que eu não gostei, não. É que como eu não tenho ensino médio, essa jornada foi bem complicada para mim. Sim, mas eu já implementei. Fiz jogos, fiz o RPG, um grupo criou o RPG. Aí, assim, mas eu até agora não consegui entender, assim, vi eles jogando, vi que eles conseguiram incluir o conteúdo de geografia, mas para mim aquilo lá era coisa de louco. Sim, é diferente. Mas deu certo. Sim. Bom, o pessoal está voltando. Até às 19h50. Temos um tempo ainda. Professor, quem falou esses dias daquela plataforma da Listing Drive? Quem foi? Foi Alessandro? Foi, Alessandro? Não. Do qual plataforma? Uma plataforma do Listing Drive, dos carros. Que Foi. Foi? Uhum. Foi tá. É que eu só confundi. Eu achei que tinha. Você usou? Nossa, os alunos amaram. Eles ficaram enlouquecidos. Eles Acabou adoram. a aula. Eles usam no tablet, eles adoram. Eu, inclusive, fiquei assim, achei... Nossa, viajei para vários lugares. Sim, nós viajamos o mundo. Adorei. Obrigado pela dica. Sim, vou usar também. Hoje podia ter usado. Falei que usar o Google Earth, mas essa seria mais interessante. Bom, pessoal, vamos começar pelo grupo 1, então, para a apresentação. Aí já vão pensando em quem vai apresentar, né? Acho que vocês combinaram já, mas... Vocês compartilham? Qual o nome mesmo, Alessandro, da plataforma? Pode mandar aqui no... Eu vou enviar aqui novamente. É Drive Listing, ou dirija e ouça, né? Já enviei. Beleza, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui, aí eu vou passando. Trilha, cópia. Acho que eu acabei fechando aqui sem querer esse negócio. Deixa eu... Eu acabei tirando a Meet de uma aba sem querer aqui. Porque isso sempre acontece. Quer que eu compartilhe, prof? Pode ser. Está ali o link. Deixa eu salvar aqui também. Aí o grupo 1. Quem vai apresentar do grupo 1? Acho que a professora Cirlei, né? Que eu vi o pessoal... Então tá bom. Professor, se eu falar demais, você manda eu parar, tá bom? Espera aí só um pouquinho. Vou levantar a mão. Não, tô brincando. Não, mas a gente tem uns 10 minutos, então vai dar aí uns 2 minutos. Não, vou ser bem rápida, professor, tá? O objetivo do estudo, né? Acordos comerciais entre os países. A nossa componente curricular seria ali artes, educação financeira e espanhol, né? Então, o que a gente pensou para fazer aí como encaminhamento metodológico para trabalhar? A gente poderia propor para os alunos, por exemplo, trabalhar a cultura, né? Dentro da cultura, pegar, por exemplo, o prato típico dos países, desses países, ou de um país que escolher para trabalhar. Pegar um prato típico regional de dentro do país, né? Dividir a turma, deixaria livre para a turma se dividir, distribuiria aí os pratos e eles iriam desenvolver uma pesquisa sobre o contexto histórico desse prato alimentar regional, né? E transformar isso num produto para comercializar entre os países regionalmente,
né? Então, a partir de fazer essa pesquisa do tipo de prato, contexto histórico, né? O que representa aquele prato, aquela, né, que está vinculado à cultura do país. Como que eles vão pôr isso no mercado internacional? Eles vão estar valorizando a cultura alimentar do seu país e transformando isso numa renda, né? Aí para a região, para o país, para as regiões dos pratos típicos, e também estariam estudando qual que é o valor, quanto custaria se esse prato, por ele ser típico culturalmente, ele teria que ter uma forma mais artesanal, mais industrial, poderia estudar quais outros países que mais ou menos se enquadram no gosto alimentar daquele prato que eles vão oferecer no mercado internacional, no mercado, né, regional aí entre os países. E a avaliação ficaria a cargo dos professores que estavam trabalhando aí junto com essa integração ali, né, entre as componentes curriculares. É isso. Isso, beleza, é uma atividade interessante, os alunos vão gostar, né, aí trabalhar com prato, com comida, então eles vão gostar. Mas obrigado, grupo 1. O grupo 2... Oi, professor. Oi, estamos ouvindo. Desculpa, que às vezes trava aqui. Eu esqueci de colocar a avaliação, eu estava colocando agora. Não, tranquilo. Vou colocar aqui, depois você dá uma olhada, tá? Eu falo dela depois. Bom, então, para início, né, o nosso tema ele era um pouco mais extenso, mas nós diminuímos, né, para blocos econômicos, especificar somente o Mercosul e a União Europeia, né? E o componente e a área integrar seria História, Educação Financeira e Matemática 1, né? Que eu acho que acaba envolvendo a educação financeira também, né? Pelo menos nós achamos isso. E o encaminhamento metodológico seria relatar a historicidade da criação desses blocos econômicos, né? Então, envolvendo a história, buscando a criação desses blocos, depois compreender a sua relação comercial, né? Fazendo um levante aí de todos os valores que são passados, se tem alguns os impactos financeiros diretamente no nosso país, e depois, né, iríamos criar alguns grupos para que eles debatessem, né, sobre as medidas, os acordos que seriam feitos, depois eles fariam apresentações como seminários também. E a avaliação, né, já se dá pela criação desse seminário, a apresentação deles, a participação em grupo também. Opa, eu estava querendo abrir aqui. Beleza, obrigado. Grupo 2, né, aí envolveu várias áreas aí, né? Então, ótima aula. Vamos ao grupo 3. Então, o nosso tema é sobre o BRICS e a gente pensou nesse Brexit, quer dizer, Brexit, não sei. E identificar os fatores que contribuem para o Brexit, né? E a área seria educação física. Então, antes da aula, né, como uma preparação para esta aula, os alunos iriam fazer um levantamento de dados sobre trâmites para os jogadores de futebol terem o visto no Reino Unido. Aí a gente direcionaria os links, alguns, né? Aí eles poderiam pesquisar outros. Aí a gente disponibilizaria esses 2 links, e aí eles apresentariam como forma de avaliação em slides, em grupos de 4 a 5 alunos, a pesquisa feita, né? O levantamento feito. Então, aí a gente avaliaria a pesquisa realizada, a participação, a desenvoltura na apresentação e o interesse individual na apresentação, né? Então, seria como algo preparatório para o conteúdo que ia ser apresentado na aula. É isso.
Ok, obrigado. Grupo 3 é também interessante, né, que vai chamar a atenção deles, ele envolve futebol, então, uma boa parte, pelo menos, né? Então, interessante. O grupo 4. Então, a gente pensa, nosso tema são os principais órgãos econômicos internacionais. Aí a gente pensou em trabalhar geografia, em parceria com história, sociologia e projeto de vida. E aí, como encaminhamento, né, já como o formato e avaliação, né, criaria grupos, uma mesa redonda, né, com os seminários desses grupos, dos principais grupos aí, né, o Banco Mundial, a FMI, a Organização Mundial do Comércio, e aí incluiria o Banco dos BRICS, para ver que está evoluindo o processo aí mais recente. E aí a gente colocou alguns links aí só para abordar o tema, né, com os alunos, além dos slides. Basicamente isso. Beleza, né? Envolveu aí várias áreas também, então parabéns, né? Então, a todas ótimas aulas aí, né? A gente teve um tempo para pensar, enfim, então ficou bacana aí. Quem quiser pegar o link para usar. Pessoal, alguém tem alguma coisa a mais para complementar sobre a integração curricular, sobre as aulas que vocês pensaram? Alguma coisa? Não é isso? Então, beleza, pessoal. Obrigado pela participação, né? Essa turma é bem participativa. Eu vou passar aqui para a gente finalizar aqui. Já apresentamos, né? Sobre o compartilhamento, então, a apresentação, né? Então, professor, temos feito uma excelente jornada, por isso vamos compartilhar com nossos pares como desenvolvemos a implementação, destacando a aprendizagem dos estudantes. Também é um momento para observarmos o compartilhamento das práticas dos professores da nossa turma e a partir dessas experiências podemos pensar em novas possibilidades para nossas aulas. Então, aquilo que eu falei no começo, né, da importância de apresentar, semana que vem vocês já podem apresentar, eu vou colar depois da reunião o link lá da tabela para vocês escreverem os nomes, né, a ordem de apresentação. Então, semana que vem já temos aí metade da reunião para a apresentação e na última semana toda a reunião. Eu colei aqui o link do formulário, tá, para vocês irem preenchendo. Eu já mostrei na outra reunião, mas só para reforçar agora aqui, que aqui a síntese da reunião, né? Então, discutimos o conceito de integração curricular, conhecemos propostas, né, de integração curricular da trilha do segundo trimestre e planejamos uma atividade, uma aula de integração curricular. Lá no final, né, como nós falamos antes, eu falei antes no início, tenho esse slide aqui. Alguma pergunta, pessoal? Essa aula nossa hoje é 9 ou 10? É 9. Aula 9 e a nossa turma é a L, né? Aí semana que vem é 10 e aí encerramos na 11. Então, esse slide aqui, deixa eu achar o slide. Ele é assim para vocês organizarem a apresentação, tá? Não que precisa ser obrigatório preencher esse slide que está no final, tá? Para vocês focarem ali, resumir como que foi a implementação e também destacar os momentos relevantes, os resultados. Então, aí vai ter uma média de uns 5 minutos por cursista, tá? Para a apresentação. A nossa turma ela está grande, né? Assim, a maioria continuou, então talvez a gente tenha que respeitar esse tempo, né? Mas a gente vê conforme for, talvez para aumentar. Não que seja obrigado a falar os 5 minutos. Vai começar a semana que vem, professora? Isso, semana que vem. Vai ser só no último dia. Semana que vem inicia. 40 minutos destinados para apresentação semana que vem. Professor. Sim. Qual aula que é? Porque aqui vai até a 11, né? A de hoje é 9. 9, isso. Pessoal, a foto. Vou tirar a foto aqui. Todo mundo se ajeita na hora da foto, é engraçado. Então, pessoal, por hoje é isso, né? Eu fico aqui mais uns minutos, se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida aí, mais específica. Aos demais, uma boa noite e até semana que vem. Qualquer dúvida, é só escrever aí. Tchau, tchau. Professor. Boa noite. Professor.
Oi. Então, o senhor vai colocar a lista para nós marcarmos que dia que nós queremos apresentar? Eu já vou postar agora mesmo. Tá. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professor, eu quero falar um pouquinho sobre Sim. meu trabalho, minha aplicação. A gente começou tentando fazer um RPG e acabamos... Mas o RPG também é uma forma de teatro, né? É um jogo, né? Mas também tem uma encenação da negociação ali, né? Mas se for mais para o lado do teatro, não tem problema, que também era uma das sugestões, né? Mas fizemos assim, eles vão apresentar agora, a semana que vem, que vai ser a negociação final, tá? Então, eles começaram, criaram um país fictício lá, criaram uma bandeira, criaram uma história do país, em grupo, né? E daí, cada país, eles pegaram uma commodity específica, que é o carro-chefe do país, né? E daí, o dia da apresentação, eles vão fazer uma negociação, tá? Eles já ensaiaram, daí eles vão organizar a sala, cada grupo vai se reunir assim, no lugar da sala, e eles vão colocar a bandeira do país deles atrás do grupo, assim, para... E a gente pensou em fazer assim, tipo, eles criaram até um grupo, não é G20, eles criaram... já nem me lembro mais como é o nome. Como é que é? EPEGS. Encontro dos Países Emergentes, tá? E daí 5, porque é 5 grupos, né? G5, coisa assim. E daí eles vão apresentar, vão fazer a negociação, e eles já ensaiaram para fazer isso, né? Para o dia da apresentação, para o dia lá porque vai ser, por exemplo, eles vão se apresentar como se estivessem se apresentando lá no grupo, no encontro dos países. Sim, é isso, prof. Pode ser. Misturou ali o RPG com o teatro, né? Mas porque na hora que foi do RPG para fazer aquelas negociações de um mês, de moeda, daí deu meio que embolou. Meio não, embolou bem, né? Daí nós pendemos para ir mais para o teatro. Entendi. Não, mas tá bom, prof. Eles vão ensaiar e vão apresentar, pode ser assim. Sim, e eles trabalharam também, porque eles inventaram, eles criaram um país, né? Eles criaram uma moeda, um grupo criou uma moeda do país, né? Então, eles criaram. Sim, é interessante, né? Então, pode ser. E aí a prof, quando apresentar, tira umas fotos, né? Pois isso que eu vou fazer. Tirar umas fotos, né? Quando eles estiverem apresentando, né? O professor já pensa vai apresentar no último dia ou semana que vem? Já pensou? Olha, eu não sei ainda. Se der certo deles apresentar, porque eu tenho que pegar 2 aulas para eles apresentar. E eu tenho 2 aulas quarta-feira de manhã, né? Então, se der certo, porque nunca se sabe, porque no colégio sempre está acontecendo uma coisa e outra, né? Às vezes eu chego lá e tem uma coisa e já tu não pode dar as 2 aulas. Tá? Mas se der certo, de repente eu apresento quarta-feira que vem, se eles conseguirem apresentar. Sim, tranquilo. Tem a semana que vem, tem a outra semana também, quando a professora quiser. Mas pode ser assim, professora, tá ótimo, então. Tá ótimo. Ali, que era teatro, né? RPG, então tem um pouco dos dois, mas tá ótimo. Sim. Então tá. Obrigada, então. Boa noite. Por nada. O importante é que eles aprendam, né? Isso.
E eles trabalharam também, Sim, né? isso, que se envolveram na Tiveram- atividade, né? Daí inventaram uma história, cada país tem sua história, né? Então tem que ter uma. Sim. Então tá bom, Então tá, obrigada então. Por nada, Boa qualquer noite. coisa é só mandar mensagem. Tá. Boa noite.